Às vezes, as pessoas só percebem o seu valor quando estão afogadas no silêncio que antes consideravam natural. Elas achavam que substituí-lo seria fácil, não é? Achavam que poderiam ir embora, jogá-lo fora como uma capa de celular velha e trocar por algo mais novo. Acreditavam que você simplesmente desapareceria, enquanto elas seguiam em frente, de braços dados com alguém novo. Mas a verdade é esta, meus amigos. Você não era substituível. Você era insubstituível, disfarçado de comum. E agora eles não estão comemorando sua ausência. Eles estão sufocando nela. Ei, pessoal, imaginem isso. Você é uma árvore rara em uma floresta cheia de ervas daninhas. Você ficou parado, silencioso, forte. Você forneceu sombra. Você deu frutos. Você ofereceu paz no meio do caos. Mas eles não viram seu valor. Eles estavam ocupados demais, procurando luzes de neon em um mundo de beleza natural. Então, eles saíram da floresta pensando que poderiam encontrar algo melhor. Mas agora, com o sol batendo forte e as árvores falsas sem oferecer frutos de verdade, eles estão percebendo que a árvore que deixaram para trás era o seu lar. É isso que acontece quando as pessoas confundem consistência com tédio. Elas esquecem que o amor verdadeiro não grita. Ele aparece silenciosamente todos os dias. Elas esquecem que a lealdade é rara, tão rara que quando a perdem, olham para trás e desejam ter apenas parado, apenas apreciado o que tinham. Mas, em vez disso, elas fugiram. E agora estão olhando para trás, para o caminho que queimaram, se perguntando se ainda há um caminho de volta. Meus amigos, vamos acabar com essa mentira agora mesmo. Você nunca foi alguém fácil de substituir. Eles simplesmente não tinham profundidade suficiente para ver o seu valor. Você apareceu. Você permaneceu leal. Você ofereceu algo sólido em um mundo cheio de flocos e filtros. E a verdade é que eles não melhoraram. Eles pioraram com o brilho. Veja, a questão sobre a vida é a seguinte: você não precisa gritar para ser lembrado. Você não precisa correr atrás para ser valorizado. Você só precisa se tornar tão firme em quem você é que, quando alguém vai embora, sente sua ausência como se a gravidade fosse arrancada do mundo deles. Eles postam seus sorrisos, mas por trás desses filtros eles estão sofrendo. Eles estão se lembrando. Eles estão se arrependendo. Eles estão vendo seu silêncio ficar mais alto do que todo o barulho deles. E o que o estoicismo nos ensina? Marco Aurélio disse isso da melhor maneira. A melhor vingança é não ser como seu inimigo. Você não precisa revidar. Você não precisa se explicar. Deixe sua evolução ser a resposta. Deixe sua disciplina ser o lembrete. Enquanto eles estão perdidos em águas rasas, você se torna o oceano. Deixe-os fingir. Deixe-os postar. Deixe-os flertar com a ilusão da felicidade. No fundo, eles sabem a verdade. Eles não perderam apenas alguém, eles perderam a pessoa certa e nunca vão admitir isso em voz alta. Mas o arrependimento está consumindo os vivos. Então, o que você faz agora? Você se levanta, você evolui. Você aguça sua mente, protege seu coração e vive sua verdade mais alto do que nunca, mas sem fazer barulho. Você não persegue, você constrói. Você não olha para trás. Você se torna tão poderoso que eles não te reconheceriam se te vissem novamente. Este é o seu momento. E se você está pronto para reivindicá-lo, digite estas palavras nos comentários. Eu não sou substituível. Deixe o mundo saber. Deixe-os saber. E não se esqueça. Clique no botão curtir. Inscreva-se e fique comigo. Estamos apenas começando. Número 1. A ilusão da substituição fácil. A tragédia de perder algo valioso é não perceber que era inestimável até você já ter jogado fora. Vamos arrancar o curativo, meus amigos. Eles realmente achavam que seria fácil substituir você. Eles achavam que seria como trocar de roupa. Basta tirar uma e vestir outra.
Eles achavam que você era apenas uma emoção temporária, um momento de diversão, um momento que poderia ser repetido com a próxima pessoa que lhes desse atenção. Mas como eles estavam errados? Porque o que eles não perceberam, o que não conseguiram compreender com sua mentalidade superficial, foi que você não era apenas um capítulo na história deles. Você era toda a reviravolta da trama. Imagine dar a alguém uma moeda de ouro e essa pessoa jogá-la fora pensando que é latão. Foi isso que aconteceu aqui. Você deu a eles tempo, energia, lealdade, presença, profundidade. Você deu a eles algo que a maioria das pessoas nem consegue definir, muito menos retribuir. E, em vez de se apegar a isso, eles foram atrás de novidades, confundindo barulho com valor. O mundo em que eles entraram depois de você pode ter parecido empolgante, mas era vazio. O brilho não dura para sempre. E agora eles estão começando a sentir isso. O vazio, a ausência de você. Mas vamos mais fundo. Por que eles acharam que seria tão fácil substituir você? Para começar, por que carregavam aquela arrogância silenciosa, aquele desprezo sutil, aquela crença de que você sempre estaria lá ou que alguém melhor estava a apenas um deslize de distância? Simples. Eles viviam em uma ilusão construída pela validação moderna, pela atenção das redes sociais e por bobagens que alimentavam o ego. Eles acreditavam que tinham opções. Eles acreditavam que você era um entre muitos, mas a verdade é que você era único. E agora, quando eles olham ao redor e percebem que todos os outros estão usando máscaras, enquanto você permaneceu firme em sua autenticidade, o arrependimento começa a se infiltrar lentamente, silenciosamente, como água através de uma rachadura na parede. No começo, ele não se anuncia, mas eventualmente inunda tudo. Entende? O estoicismo nos ensina a não perseguir o que está fora do nosso controle. Não é que tenhamos pouco tempo de vida, mas que desperdiçamos muito dele, disse Sêneca. E que desperdício maior existe do que derramar sua alma em alguém que a confundiu com água da torneira? Mas a lição não está na perda. A lição está na recuperação. Está na quietude. Está na maneira como você se comporta agora, imperturbável, indiferente, indisponível. Agora, alguns de vocês podem se perguntar: por que eles de repente parecem tão frios? Por que parece que eles nem se abalaram quando foram embora? É o medo falando. É o que sobrou da programação que diz: talvez eu realmente não fosse tão especial assim. Talvez eles tenham realmente seguido em frente sem pensar duas vezes. Mas ouve bem. O que você está sentindo não é verdade. É o trauma ecoando, porque as pessoas não esquecem aqueles que as fizeram se sentir seguras. Elas não esquecem aqueles que as viram sem julgamento. Elas não esquecem aqueles que apareceram quando ninguém mais apareceu. Elas se lembram de você toda vez que alguém novo fica aquém. Toda vez que uma conversa parece falsa. Toda vez que elas riem, mas não sentem alegria. Você não é apenas uma lembrança. Você é um padrão. E agora que você se foi, nada mais se compara a você. A dificuldade não está em deixar ir alguém que não conseguiu ver o seu valor. O verdadeiro desafio está em ficar em silêncio enquanto eles chegam a essa conclusão por conta própria. E não se engane, eles chegarão. Pode não acontecer hoje, pode não acontecer na próxima semana, mas um dia eles vão acordar e sentir aquela dor, aquele vazio familiar, e vão saber que era você. É aí que você se destaca. É aí que você para de explicar, para de perseguir, para de esperar. Você não foi feito para implorar por reconhecimento. Você foi feito para incorporá-lo. Para andar como se seu valor não fosse uma questão, mas um fato. E quando eles finalmente perceberem o que perderam, isso será entre eles e seu silêncio. Então, escreva isso nos comentários
e deixe o mundo saber qual é a sua posição. Eu nunca fui fácil de substituir. Mostre a eles, mostre a si mesmo, mostre ao mundo. E fique comigo, porque o que vem a seguir vai abrir ainda mais seus olhos. Número 2. A euforia imediata, a ilusão do rebote. Você nunca aprecia o calor do fogo real até se queimar, perseguindo faíscas. Eles achavam que tinham tudo planejado: afastar-se de você, sacudir o ego e mergulhar direto nos braços de outra pessoa. Uma substituição rápida, uma nova distração, um novo rosto para validar sua decisão. E por um momento, funcionou. Ah, sim, funcionou. Eles sorriram um pouco mais alto, postaram um pouco mais, cercaram-se de pessoas que não conheciam o seu verdadeiro eu e não desafiariam seu comportamento. Por um curto período, o rebote foi seu refúgio e sua ilusão. Mas aqui está o problema, meus amigos. A euforia do rebote é um truque superficial, jogado por um ego desesperado. Não é cura, é esconderijo. Não é conexão, é enfrentamento. Quando alguém tenta te substituir sem processar a profundidade do que você deu, o que essa pessoa está realmente fazendo é colocar uma máscara para cobrir uma ferida. E quanto mais ela finge que não dói, mais profunda fica a dor. O estoicismo nos ensina a não nos deixarmos enganar pelas aparências. Assim como a natureza pega cada obstáculo, cada impedimento e dá um jeito, uma pessoa sábia também transforma obstáculos em combustível. O que eles chamavam de seguir em frente era só evasão vestindo uma roupa nova. Vamos falar sobre o que realmente acontece depois que você vai embora. No começo, eles se sentem livres. Eles confundem sua impulsividade com empoderamento. Eles se convencem de que o distanciamento significa libertação. E enquanto você está reconstruindo silenciosamente, eles estão fingindo ruidosamente. Eles se cercam de barulho, na esperança de abafar a verdade. Mas o silêncio sempre os alcança. Você não pode fugir. Arrependimento. Não quando ele vive no seu reflexo. Imagine isso. Eles pulam em um bote salva-vidas que parece resistente. À primeira vista, ele é decorado, está flutuando. É emocionante, mas, com o passar dos dias, eles percebem que a água está entrando. As conversas são superficiais. O riso parece forçado, a intimidade transacional. Eles anseiam por profundidade, mas a nova conexão não pode oferecer o que você oferecia. Por quê? Porque a profundidade não pode ser fingida. A conexão emocional não é um recurso de copiar e colar. Agora eles estão em um ciclo constante de comparação, e é aí que começa o tormento. Cada piada que ouvem os lembra das suas. Cada momento de silêncio os faz ansiar pela paz que você trazia. Cada gesto de alguém novo é comparado com as memórias do que você oferecia tão naturalmente. E a pior parte é que eles não conseguem escapar disso, porque você não era apenas uma pessoa. Você era uma presença. Você era a energia na sala que não exigia atenção, mas a conquistava por meio da consistência e do cuidado. Essa ilusão de rebote em que eles estão presos é como comer doces quando o que você realmente precisa é de nutrição. Doce no início, fácil de engolir, mas no final das contas, deixa-os vazios. Eles tentaram preencher o espaço que você deixou com açúcar, e agora estão famintos por algo real. E quando essa percepção chega, não é barulhenta, é silenciosa. Ela surge quando o barulho diminui, quando as festas acabam, quando as mensagens diretas secam. É aí que o arrependimento se senta ao lado deles e sussurra: você tinha algo real e deixou escapar. Mas é aqui que você precisa ficar estoico. Não fique tentado a reagir quando os vir com alguém novo. Não caia na provocação quando eles tentarem exibir que seguiram em frente. Você não está em uma competição. Você está no seu próprio caminho. E o que você está construindo não pode ser substituído, replicado ou apressado.
Você não está mais emocionalmente disponível para a confusão deles. E eu sei o que alguns de vocês podem estar pensando. Mas por que parece que eles estão prosperando enquanto eu estou me recuperando em silêncio? Porque, meus amigos, a recuperação é silenciosa. O crescimento é silencioso. Você não vê as raízes crescendo, mas é aí que a força é construída. Eles estão encenando. Você está se tornando o espetáculo. Os estoicos nos lembram de permanecer enraizados no que podemos controlar: nossas reações, nossos valores, nosso próximo passo. Não deixe que a ilusão de recuperação deles abale sua base. Deixe que isso te motive. Deixe que isso te lembre de quão longe você chegou e de como você precisa de alguém que precisa mais de atenção do que de conexão. Então, diga ao mundo que você acabou com as ilusões. Comente essas palavras e deixe que elas ecoem. Eu não sou aquele que você substitui. Diga isso com convicção. Mostre a si mesmo que você não se deixa abalar pela máscara deles. Você está focado na obra-prima. Fique comigo. Estamos apenas começando. O que vem a seguir é a parte que eles nunca esperaram: o silêncio que se transforma em poder. Número 3. O eco da sua ausência. O silêncio nem sempre significa que nada está acontecendo. Às vezes, é o som mais alto que eles já ouviram. Há algo assustador na ausência, meus amigos. No começo, eles riem, dão um suspiro de alívio. Eles se convencem de que você era apenas uma fase, uma rotina. Eles superaram um conforto que não precisavam mais. Eles acreditam que, quando você se for, eles se sentirão livres, leves, sem amarras. Mas o que eles esquecem é que sua presença não era apenas física, era espiritual. E quando algo tão profundo sai da vida deles, não vai embora silenciosamente, ecoa. No começo, o vazio parece espaço. Depois, começa a aparecer peso. Veja bem, eles achavam que seria fácil substituí-lo, porque nunca pararam para entender o que você realmente oferecia. Eles se concentraram no que podiam ver: suas mensagens, seu tempo, seus gestos. Mas ignoraram o que podiam sentir: sua energia calmante quando tudo era caos, sua lealdade consistente quando o mundo era instável, sua capacidade de simplesmente entender sem que eles precisassem explicar. Agora que tudo isso se foi, não há aplicativo substituto para isso. Nenhuma solução rápida, nenhuma distração brilhante que preencha o que você antes ancorava. Imagine entrar em uma sala que antes cheirava ao seu perfume favorito e agora só cheira a vazio. É isso que eles sentem agora. Eles seguem sua rotina. Mesmos lugares, mesmas pessoas, mas tudo parece diferente. Escritório monótono. Esse é o eco da sua ausência. Ele aparece quando a música para e a multidão desaparece. Ele se insinua quando eles acordam sozinhos e percorrem as memórias que juraram ter apagado. Ele está no silêncio entre suas novas conversas. Aquelas pequenas pausas constrangedoras que você costumava preencher, sem esforço, com sua presença. E não se engane, eles não vão admitir isso. Não, eles vão fingir que está tudo bem. Vão continuar com a farsa, sorrir para as histórias, postar aquelas legendas: estou prosperando. Mas no fundo, eles estão lutando contra uma realidade que não planejaram. Você não era apenas alguém. Eles perderam algo que os mantinha com os pés no chão. Eis o que o estoicismo nos ensina: o que não é seu para controlar, deixe estar. O que é seu, domine. Seu silêncio. Esse é o seu poder. Agora você parou de explicar, parou de corrigir os equívocos deles, parou de se tornar acessível. Você criou distância, não por rancor, mas por força. E nessa distância, eles estão começando a sentir algo que nunca esperavam: arrependimento. Não pelo que fizeram, mas por quem deixaram ir. Porque o arrependimento nem sempre vem acompanhado de um pedido de desculpas. Às vezes, ele aparece tarde da noite,
quando eles repensam antigas discussões, percebendo que você estava certo, quando releem suas mensagens, procurando o conforto que antes ignoravam. E, o pior de tudo, eles não podem falar com você sobre isso, porque agora seu silêncio fala mais alto do que qualquer mensagem que eles poderiam enviar. Alguns de vocês podem estar se perguntando: eles se importam? Sim, eles se importam. Acredite, é só isso. O orgulho é uma prisão e eles estão presos dentro dela. Eles estão se afogando em pensamentos que não podem dizer em voz alta. E você se tornou o pensamento do qual eles não conseguem escapar. Há uma razão pela qual tantas pessoas desmoronam quando o silêncio finalmente se instala. Porque o silêncio não significa apenas que você se foi. Significa que eles estão sozinhos consigo mesmos. E quando finalmente se sentam na quietude, percebem o quanto sua mente fica barulhenta, sem a sua presença para acalmá-la. É aí que a culpa surge. A vergonha, a consciência de que talvez, apenas talvez, tenham perdido alguém que não deveriam. Mas isso não é mais seu fardo. Não é sua ferida para carregar ou o silêncio deles para consertar. Você fez sua parte. Você apareceu, você deu, você se manteve firme e agora você se afastou. Não para fazer com que eles sintam sua falta, mas para finalmente encontrar paz. E ao fazer isso, você se tornou inesquecível. Então, se você estiver tentado a entrar em contato, não faça isso. Se você estiver se perguntando se eles sentem alguma coisa, saiba disso. Eles sentem tudo. O eco da sua ausência está abalando o mundo deles. Deixe um comentário abaixo dizendo: meu silêncio diz o suficiente. Diga isso por você. Diga isso por todas as vezes que você conteve sua verdade. Diga isso para que o mundo saiba que você não está mais implorando para ser visto. Você está se tornando a pessoa que eles nunca esquecerão. E fique comigo, porque a seguir vamos falar sobre o que acontece quando você para de esperar pelo arrependimento deles e começa a construir a versão de você que eles nunca mais merecerão. Número 4. A identidade que você construiu em silêncio. Eles pensaram que você tinha desaparecido. Não, meu amigo. Você estava apenas ocupado, se tornando alguém que eles nunca mais poderiam alcançar. Vamos deixar uma coisa bem clara agora. O silêncio não é fraqueza, não é derrota. Não é você desistindo, recuando ou desaparecendo. O silêncio é estratégia, é transformação em movimento. E enquanto eles estavam por aí, exibindo-se com alguém novo, tentando convencer o mundo de que tinham melhorado, você estava fazendo algo muito mais poderoso. Você estava melhorando a si mesmo. Eles não viram isso, é claro. Como poderiam? Eles estavam ocupados demais observando sua ausência, sem perceber que, por trás da cortina do seu silêncio, uma tempestade se formava. Uma tempestade de força, foco e clareza. Enquanto eles riam, postavam e enchiam seus dias com validação barata. Você estava nas sombras, ficando mais perspicaz, mais silencioso, mais forte. Eles achavam que você estava preso, mas você não estava. Você estava parado, e há uma grande diferença. Pense em um vulcão. Parece calmo na superfície, nada acontecendo, nenhum movimento, apenas mais uma montanha. Mas no fundo, a pressão está aumentando, o fogo está se formando, e quando ele entra em erupção, nada em seu caminho permanece igual. É isso que você se tornou. Você passou de emocionalmente disponível para emocionalmente evoluído, de dar a eles sua energia para guardá-la como um cofre. E aqui está a parte bonita. Eles nunca viram isso chegando. Eles estavam contando com a versão de você que se curvava, que implorava, que esperava, a versão que explicava, que perdoava rápido demais, que ficava por muito tempo. Eles achavam que você estava preso nessa identidade. Mas o que eles não sabiam é que o silêncio que achavam que não significava nada era você reconstruindo tudo.
É isso que o estoicismo nos ensina. Quem é corajoso é livre, disse Sêneca, e o silêncio, quando praticado com propósito, é um ato de coragem, porque é difícil não se explicar. É difícil não buscar um desfecho. É difícil ficar na situação desconfortável, de ser incompreendido, e ainda assim escolher a disciplina em vez do drama. Mas você fez isso. Você escolheu o caminho de menos atenção e mais transformação. E agora, eles nem te reconheceriam se te vissem hoje. Porque a versão de você que eles deixaram para trás era a lagarta, a versão que andava pela terra. Agora você é a borboleta com asas de aço. Eles foram procurar outra pessoa, achando que você era estático, previsível, substituível. Mas agora eles veem o seu brilho. Agora eles sentem a mudança. E aqui está o que os está consumindo por dentro. Eles nem mesmo puderam testemunhar o processo. Eles não fizeram parte da sua elevação. Eles só conheciam o seu antigo eu. Agora eles estão presos à lembrança de alguém que não existe mais, enquanto você vive uma realidade à qual eles não têm mais acesso. E isso dói. Oh, isso dói. Porque quando alguém se afasta de você, pensando que pode ter algo melhor, a constatação mais dolorosa não é apenas que você melhorou, é que você evoluiu além do alcance deles. Você não está mais atendendo à porta que eles bateram. Você não está mais no mesmo lugar em que eles te deixaram. Você transformou seu silêncio em poder, seu distanciamento em propósito, seu coração partido em identidade. Alguns de vocês podem perguntar, mas e se eles voltarem? Escute com atenção. Eles não vão voltar pelos motivos certos. Eles vão voltar pela memória, pela versão de você que tolerava, explicava, dava demais. Essa versão se foi. Você não regride por pessoas que só amavam as partes de você que não ameaçavam o controle delas. Você fica onde está, nivelado, firme e não mais disponível para manipulação. Então agora a história mudou. Agora você é aquele que eles não conseguem alcançar. Agora você é aquele que se sente fora do alcance deles. Não porque está fingindo, mas porque se tornou alguém inabalável. E isso é algo que nenhum rebote, nenhuma nova conexão, nenhuma quantidade de confiança falsa pode competir. Você nunca foi substituível. Você só foi temporariamente incompreendido. Escreva isso nos comentários, para que fique bem claro. Eu evoluí em silêncio. Diga isso como um símbolo de honra. Diga isso todas as noites. Você escolheu o crescimento em vez da vingança. Diga isso. Eles sentem a distância, então sabem que a pessoa que deixaram para trás não está mais parada. Fique comigo, porque o que vem a seguir é onde a dor se transforma em poder e a armadilha da comparação se torna a nova prisão deles. Número 5. A armadilha da comparação. Eles não conseguem escapar. Você só sente falta da pessoa quando conhece alguém que te lembra o que ela nunca será. É aqui que a coisa fica séria, meus amigos. Veja bem, no começo eles juraram que tomaram a decisão certa. Eles foram embora, confiantes, talvez até presunçosos. Achavam que tinham subido de nível. Acreditavam que poderiam substituir a conexão que você proporcionava por conveniência, a lealdade que você demonstrava por atenção e a essência que você oferecia por emoções superficiais. Mas agora, eles estão presos na armadilha, a armadilha da comparação. Começa pequeno, uma conversa que não flui, uma risada que não parece tão completa, um momento de silêncio que é constrangedor em vez de reconfortante. E então eles se lembram de você, não apenas do seu rosto, não apenas das memórias. Eles se lembram da sua presença, da sua paciência, da sua paz. E de repente, o que eles pensavam ser uma melhoria começa a parecer uma troca ruim. Porque a verdade é esta: eles não perderam apenas você. Eles perderam a versão de si mesmos que existia com você, aquela que era mais calma, compreendida, respeitada.
Agora, nessa nova conexão, eles estão tentando recriar esse sentimento. Mas ele não está lá e nunca estará. Por quê? Porque você não era um papel. Eles não podem te recriar. Você foi uma experiência, um alinhamento único na vida. O tipo de conexão que não se repete, apenas se repete na memória. Eles estão percebendo isso agora. E acredite, não é uma percepção suave. É como levar um balde de água fria na cara. Aquela pessoa que eles achavam que poderia substituir você. Eles estão vendo as rachaduras, o esforço parece forçado, a energia parece desligada e, em vez de estarem presentes, eles são assombrados pelo passado. Você está na sala com eles, mesmo quando não está lá. Esse é o preço de deixar algo real para trás. Você carrega esse peso para sempre. E é aí que isso passa de um desconforto para uma obsessão. Eles começam a comparar tudo, a maneira como você ouvia, a maneira como você sabia quando algo estava errado, sem que eles dissessem uma palavra. A maneira como você aparecia, não quando era fácil, mas quando era inconveniente. A nova conexão deles não se compara. E eles começam a perceber isso cada vez mais. As piadas não têm graça. A vibe não combina. O sentimento não é mútuo, é mecânico. Eles pensavam que se sentiriam vivos. Em vez disso, sentem-se conscientes, conscientes do que perderam e do que nunca mais terão. E não pensem por um segundo que eles vão admitir isso a alguém. Oh não, o orgulho ainda é alto, o ego ainda está usando sua máscara. Mas por dentro, eles estão desmoronando, porque nada tortura mais a mente humana do que perceber que você tinha algo bom e o arruinou, não por causa de uma briga, não por causa de alguma circunstância inevitável, mas porque você não reconheceu o ouro quando ele estava em suas mãos. Isso é o que o estoicismo nos ensina. Não são as coisas em si que nos perturbam, mas nossas opiniões sobre elas. Na época, a opinião deles sobre você estava obscurecida pelo ego, pelo direito, pela fantasia. Eles achavam que podiam fazer melhor, mas agora essa opinião mudou e eles estão perturbados não por você, mas pela memória de você, porque isso não os deixa em paz. E a pior parte é que eles sabem que não podem voltar atrás. Mesmo que tentassem, eles sabem que a versão de você, que antes os atendia, não existe mais. Você mudou. Você cresceu. Você se elevou. Você não está mais emocionalmente disponível para a confusão deles. E essa percepção é a corrente que prende os tornozelos deles. Alguns de vocês podem se sentir tentados a entrar em contato para lembrá-los do que perderam. Mas por que você iria perseguir alguém que já está sendo assombrado pela sua ausência? Deixe que eles conviverem com isso. Deixa eles tentarem replicar o que não podem recriar. Deixa eles sentirem aquela dor toda vez que alguém novo não conseguir ser você. Porque aqui está o que você precisa entender. Você não é só uma lembrança. Você é um espelho. E toda vez que eles olham para outra pessoa, eles são forçados a encarar o que nunca vão encontrar de novo. Comenta abaixo se você sente isso na pele. Eles não podem substituir o que é real. Diga isso com convicção. Mostre a si mesmo que você conhece seu valor, que agora você vê o que eles nunca conseguiram ver. E fique comigo, porque a seguir entraremos na fase em que o silêncio deles começa a se quebrar e o orgulho deles começa a desmoronar. Número 6. O arrependimento é silencioso até destruí-los. Os gritos mais altos são aqueles enterrados sob o silêncio. No início, tudo fica quieto, sem mensagens, sem ligações, sem sinais de vida deles. Você pensaria que eles estão imperturbáveis, como se estivessem vivendo a melhor vida possível, enquanto você é quem ficou nas sombras. Mas não se deixe enganar pelo silêncio, porque esse silêncio não é paz, é pressão. E a pressão tem uma maneira engraçada de se acumular sob uma máscara que diz: não me importo.
Veja bem, o arrependimento raramente aparece da maneira que esperamos. Nem sempre vem com desculpas ou grandes gestos. Nem sempre bate na sua porta e implora para ser aceito de volta. Às vezes, fica com eles à noite, segue-os de cômodo em cômodo. Aparece no meio das risadas, tornando os sorrisos vazios. É assim que o arrependimento se move, silenciosamente, mas implacavelmente, como uma tempestade se formando no mar. Você não consegue ver na superfície, mas a maré está mudando por baixo. Eles rolam a tela do celular, talvez para postar, talvez para esquecer, mas seus dedos pairam sobre o seu nome. A vontade de entrar em contato está lá, mas o orgulho bate à porta antes que a mensagem possa ser enviada. Então, eles guardam isso dentro de si, engolindo o sentimento, fingindo que ele se foi. Mas o arrependimento não é digerido. Ele permanece. Ele fermenta. Eles olham fotos de sua nova vida, novas pessoas, novos lugares. Mas nada tem o mesmo impacto. Nada se compara ao que tinham com você. Você não era apenas alguém. Eles estão começando a perceber que você era um porto seguro. E quando alguém perde sua paz, o mundo se torna barulhento, desconectado, cheio de ansiedade. Você lhes dava equilíbrio. Agora eles estão perseguindo o caos, vestidos com distrações. E esse é o problema, meus amigos. Eles não se arrependem de ter perdido você da maneira que os filmes mostram. Não é dramático, não é explosivo, é lento. É acordar e sentir que algo está faltando, mas não saber como nomear isso. É conhecer novas pessoas e ir embora, sentindo-se mais vazio do que antes. É querer ser abraçado da maneira que você costumava fazer, mas perceber que ninguém mais sabe como alcançar essa parte deles. E, com o passar dos dias, seu silêncio se torna ensurdecedor. Eles começam a se perguntar: por que você não entrou em contato? Você está saindo com outra pessoa? Você ainda se importa? Eles nunca dirão isso em voz alta, mas por dentro estão em um turbilhão. O orgulho não os deixa admitir, mas o estoicismo não nos ensina a esperar pelo encerramento. Ele nos ensina a sermos nós mesmos. Sêneca disse uma vez: aquele que é corajoso é livre. E, meu amigo, você foi corajoso o suficiente para ir embora, para ficar em silêncio, para manter sua dignidade, quando poderia ter implorado por migalhas. Você escolheu o caminho mais nobre, e agora eles estão escorregando no caminho que escolheram. Você pode se perguntar: se eles se arrependem tanto, por que não dizem nada? Simples. O arrependimento é mais forte nas pessoas que são mais fracas para admitir isso. O silêncio deles é a vergonha deles. A evasão deles é a confissão deles. Eles não conseguem encarar você, não porque você os magoou, mas porque eles se magoaram ao perder você. A verdade é que eles achavam que você iria atrás, que eventualmente você iria ceder, que talvez você aparecesse na caixa de entrada deles com alguma desculpa para se reconectar. Mas quanto mais você ficava em silêncio, mais eles percebiam que você não estava entrando no jogo. Você tinha saído da arena e essa percepção foi diferente. Agora eles veem a lacuna que você deixou para trás, e ela não está diminuindo. Está crescendo, porque enquanto eles ficavam presos repetindo os mesmos arrependimentos, você estava se curando. Enquanto eles enterravam sua culpa em silêncio, você estava ganhando clareza. E enquanto eles fingiam não sentir sua falta, você estava se tornando alguém inesquecível. Essa é a verdadeira consequência de perder alguém que tem autoestima. Você não os recupera, não porque eles te odeiam, mas porque eles superaram a versão de si mesmos que precisava ser escolhida por alguém inseguro. Então, se você alguma vez questionar se eles se arrependem de ter perdido, entenda isso. Eles se arrependem, mas o orgulho deles é mais alto do que o pedido de desculpas. E tudo bem, porque o seu silêncio fala por você. E acredite, ele ecoa em todos os cantos da consciência deles.
Comente abaixo se você já sentiu essa mudança. Meu silêncio é poder. Diga isso para se lembrar. Diga isso para honrar seu crescimento. Diga isso porque a tempestade dentro deles é real. Mas você encontrou paz na quietude. Fique comigo, porque a seguir vamos explorar o que acontece quando o orgulho deles se torna sua prisão e seu distanciamento se torna sua liberdade. Número 7. Eles querem se aproximar, mas o orgulho os acorrenta. Não é que eles não sintam a perda, é que o orgulho deles se recusa a se ajoelhar diante da verdade. A essa altura, o silêncio não é apenas perceptível, é pesado. Ele paira no ar entre vocês como palavras não ditas, como capítulos inacabados, como todas as mensagens que eles quase enviaram. Eles olham para o seu nome, digitam, apagam, digitam de novo, coração batendo forte, mãos suadas, mente acelerada e então nada. Apenas silêncio. Não porque eles não sentem sua falta. Ah, eles sentem. Não porque eles não se importam. Acredite, eles se importam mais do que jamais admitirão. Mas porque estão presos em uma prisão construída por seu próprio ego. E o orgulho é o cão de guarda que não os deixa sair. Eles querem entrar em contato, querem perguntar como você está, querem dizer que erraram, que não estão indo tão bem quanto fingem, mas também querem manter o controle, querem proteger a imagem. Eles criaram a história. Disseram a si mesmos que se afastar de você foi a decisão certa, que poderiam substituí-lo, que não precisavam de você. Entrar em contato agora seria uma admissão, e o orgulho deles prefere sofrer em silêncio a se render à verdade. Mas no fundo, meus amigos, essa verdade está fervendo, está corroendo-os. Você não é só uma lembrança. Eles não conseguem escapar do seu eco. Você é uma presença persistente na mente deles, um fantasma de conforto e profundidade num mundo que agora parece superficial e barulhento. E toda vez que eles ficam tentados a entrar em contato, o medo aparece. O que? E se você não responder? E se você tiver seguido em frente? E se você estiver mais forte agora? E você está? É isso que mais os assusta, porque a versão de você, que antes esperava por uma resposta, não existe mais. A versão de você, que mandava mensagens de acompanhamento, tentava consertar as coisas, inventava desculpas para o comportamento deles. Essa pessoa evoluiu. Agora, você ficou quieto, indisponível. Não por malícia, mas por domínio. É isso que o estoicismo nos ensina. Não reagir mais por emoção, mas por valor. Você não se envolve porque não está emocionalmente desesperado. Você aprendeu o poder de deixar as pessoas lidarem com o desconforto que elas mesmas criaram. Agora, elas estão presas, encurraladas em uma batalha entre o que o coração delas quer e o que o ego delas não permite. Todos os dias, esse orgulho custa mais do que elas imaginam. Custa-lhes a paz. Custa-lhes o encerramento. Custa-lhes a única pessoa que realmente as via e permanecia verdadeira. E o que resta para elas? Uma vida curada nas redes sociais. Uma máscara. Um papel no qual estão tão envolvidos que não conseguem sair. Agora eles pensam em enviar aquela mensagem: estou com saudades. Como você está? Mas sempre recuam, porque enviar isso significaria enfrentar a possibilidade de que você não esteja mais esperando. Que talvez você tenha desistido. Que talvez seu silêncio não seja uma tática, mas um padrão permanente. E sabe de uma coisa? Essa foi a coisa mais poderosa que você poderia ter feito. Você não precisou puni-los, você não os bloqueou para obter uma reação. Você apenas ficou em silêncio, seguiu em frente, se construiu em particular, e isso por si só virou o jogo de cabeça para baixo. Porque o silêncio não significa nada. Significa tudo quando vem de alguém que costumava dar tudo. Eles querem testar as águas. Como uma visão, uma reação sutil à história.
Eles estão pescando energia sem arriscar a vulnerabilidade. Mas você não está mais jogando. Você se formou nos jogos. Você está vivendo em paz agora. Paz de verdade. Do tipo que vem de saber que você não desistiu, não perseguiu, não implorou para ser escolhido por alguém que não tinha ideia do que estava deixando para trás. O orgulho deles agora é o castigo deles. Isso os mantém distantes, os impede de se curar e os afasta da coisa que mais sentem falta: você. Então, não se deixe enganar pelo silêncio deles. Não é poder, é prisão. Eles querem quebrar isso. Só não sabem como. Mas você já se libertou. Escreva isso nos comentários e assuma. O orgulho os manteve em silêncio. O crescimento me manteve longe. Diga isso como sua declaração. Diga isso porque você conquistou sua distância. Diga isso para que todos que virem saibam que você não está mais disponível para confusões disfarçadas de amor. Fique comigo, porque a seguir entraremos na parte que eles nunca imaginaram. A parte em que você se liberta completamente e eles finalmente percebem que é tarde demais. Número 8. Deixe-os se afogar no arrependimento. Você se levanta em silêncio. Você não precisa fazê-los pagar. Apenas não os salve quando o peso de suas próprias escolhas os puxar para baixo. Este é o momento que eles nunca imaginaram. O momento em que você para de olhar para trás. Quando seu silêncio passa de uma pausa para algo permanente. Quando eles percebem que você não está apenas dando espaço a eles. Você criou um limite que eles não podem mais cruzar. E agora eles estão afundando, se afogando. Não em drama, não em caos, mas em algo muito pior. A silenciosa constatação de que perderam alguém raro. Eles achavam que estavam no controle. Achavam que você voltaria, que eventualmente você cederia à pressão de ser esquecido. Mas você não cedeu. Você se curou. Você se reconstruiu. Você não apenas seguiu em frente. Você evoluiu silenciosamente, poderosamente, enquanto eles esperavam por um sinal de fraqueza. Você estava se tornando uma versão de si mesmo, que eles nunca acreditaram que você tivesse força para se tornar. E agora, você não é mais alguém que eles podem alcançar. Você é alguém de quem eles se lembram. Deixe que eles se afoguem nisso. Deixe que eles fiquem no silêncio que criaram. Porque a verdade é que você não deve nada a eles. Nem um encerramento, nem uma segunda chance, nem mesmo uma explicação. Eles escolheram o ego. Eles escolheram o desrespeito. Eles escolheram a ilusão de algo melhor em vez da realidade que você representa. E agora que a cortina caiu e o ato acabou, eles têm que viver com essa escolha. O estoicismo nos ensina que não devemos nos vingar. Nós superamos a guerra e você, meu amigo, fez exatamente isso. Pense nisso assim. Eles abandonaram o navio pensando que encontrariam um cruzeiro de luxo. Mas tudo o que encontraram foi um bote salva-vidas com um vazamento. E enquanto eles lutam para se manter à tona em águas rasas, você se tornou o oceano inteiro. Você não precisa chamá-los à atenção, não precisa provar seu valor. Você se tornou inegável na sua ausência. Eles subestimaram seu silêncio porque pensaram que significava fraqueza. Mas o silêncio, quando enraizado no respeito próprio, não é uma ausência de emoção. É a presença da disciplina. Diz: não estou com raiva, apenas cansei. É a calma após a tempestade, a quietude após a luta. É o que acontece quando você para de esperar que eles mudem e começa a perceber que você já mudou. E não se preocupe, o arrependimento está fazendo seu trabalho. Ele está corroendo-os de maneiras que você nunca verá. Em conversas em que seu nome nunca é mencionado, mas sempre lembrado. Em momentos de intimidade que parecem incompletos. Em noites tardias em que sua risada ecoa mais alto do que a voz ao lado deles.
É o que acontece quando alguém troca substância por ruído. Eventualmente, o silêncio se torna insuportável, mas não é sua responsabilidade quebrá-lo. Esta é a sua arca da redenção. Não porque eles voltaram rastejando, mas porque você nunca precisou rastejar em primeiro lugar. Você se levantou, você deixou para trás, você seguiu em frente. Isso não é apenas cura, é vitória. Uma vitória silenciosa, sólida e imparável. Então, deixa que eles se afoguem. Deixa que o arrependimento os puxe para mais fundo, porque desta vez você não vai mergulhar para salvá-los. Você não vai jogar coletes salva-vidas para pessoas que antes zombavam das suas ondas. Você não vai explicar o seu valor para alguém que só ouve quando é tarde demais. Sua tarefa agora é simples. Levante-se. Levante-se na sua disciplina. Levante-se no seu foco. Levante-se na sua paz. Porque quando você faz isso, algo lindo acontece. Você para de esperar que eles voltem e começa a perceber que eles nunca mereceram o lugar para onde você estava indo. Você não é um plano B. Você não é uma lição. Você não é uma memória que eles podem revisitar para se confortar. Você é o momento do qual eles nunca se recuperam. Aquele que pensavam poder substituir, até que seu silêncio lhes mostrou o contrário. Então, se você sentiu essa mudança, se sabe no seu íntimo que seu silêncio se tornou seu renascimento, deixe um comentário agora mesmo e diga: eu me levanto em silêncio. Deixe isso ecoar. Deixe que seja seu grito de guerra. Deixe que isso lembre a todas as almas que assistem a isso que você não persegue o que se foi. Você se torna o que eles nunca mais poderão alcançar. E se este vídeo mexeu com você, se ele te lembrou quem você é e do que você é capaz, então não guarde isso só para você. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e inscreva-se para ver mais conteúdo que te tira do barulho e te traz de volta ao seu poder. Até a próxima. Fique com os pés no chão. Fique em silêncio. Fique estoico.